Olá! Hoje a nossa proposta é compartilhar com você algumas dicas para enriquecer a sua aula para juvenis. E o primeiro ponto a refletir é qual é o público-alvo. A classe de juvenis é composta por adolescentes entre 12 e 17 a 18 anos. Todo adolescente ele precisa de um referencial adulto. Uma questão a ser considerada, então, é que o professor ou professora da classe de juvenis não precisa forçar a barra para ser descolado. Pelo contrário, uma pessoa adulta que se relaciona, que ouve e que respeita o adolescente tem muito mais chance dele desejar estar por perto. Na verdade, dessa forma, o adolescente irá vê-lo ou vê-la como um influenciador ou influenciadora. Outra questão é que não há necessidade de exagerar nas gírias. Na verdade, isso não é legal. Fale apenas de uma forma simples e acessível à sua classe. Quais os ingredientes para uma boa aula? A primeira coisa que nós podemos considerar é o diálogo. Por exemplo, uma sala de aula formada em círculo proporciona um diálogo, porque a escola dominical ela é um espaço próprio para conversar, para o diálogo como iguais. A alegria, a simpatia, e não somente a simpatia, mas a empatia, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, saber da sua realidade. Isso nos aponta para um ingrediente muito importante, que é o relacionamento para além da sala de aula. Por exemplo, o controle da frequência, visitar, ligar, orar com seus alunos e alunas, talvez mandar um lembrete ou uma mensagem na rede social. Todas essas coisas fortalecerão um vínculo entre alunos, alunas, professor e professora. Outro item é fazer da sala de aula um ambiente agradável. Um exemplo é decorar de acordo com o tema da aula ou até mesmo fazer uma decoração permanente. Quem sabe envolver seus alunos e alunas nesse projeto da decoração da sala. Para uma boa aula, é interessante também fazer o uso de materiais lúdicos, música, imagem, vídeos, qualquer tipo de material que possa estar disponível a você para dinamizar a sua aula. E é claro, nada disso vai fazer sentido se você, professor ou professor, não estiver inteirado do conteúdo. E isso nos leva ao nosso último ingrediente e o próximo ponto dessa nossa conversa, que é o planejamento. Quando a aula é planejada com antecedência, nós damos maior liberdade para o uso da criatividade. Como planejar uma boa aula? A primeira coisa a se fazer é ler toda a revista, conhecer bem a fundo o material. Você também precisa ficar atento às notícias atuais. Pesquise caso tenha alguma dúvida. Pergunte à sua pastora ou seu pastor. Consulte também outros professores e professoras das outras classes. E caso você não saiba o significado de alguma palavra ou expressão, procure num dicionário. O importante é você construir esse conhecimento. E o conhecimento, ele não é construído sozinho. Ele é construído coletivamente. Uma sugestão para a aula com a classe de juvenis é utilizar uma versão da Bíblia com uma linguagem mais simples, um texto mais fácil de compreender. Na revista Flâmula Juvenil, todos os dias é sugerido uma dinâmica para ser feita com a classe. Mas às vezes a dinâmica do dia ou até uma dinâmica que você retira da internet não atende o objetivo a ser alcançado. Por isso, contextualize, traga para a realidade da sua igreja local. Tenha claro em sua mente ou escrito num papel o plano de ação de aula. O último ponto é o plano de aula. E para uma boa execução, é indispensável a revista do professor e da professora. Nela temos o passo a passo, que são orientações e sugestões para que o estudo de determinado tema seja compartilhado da melhor maneira possível. A revista é para servir e não para engessar. Todo o conteúdo dela é apenas para enriquecer a sua aula. Comece a aula com uma boa recepção. A leitura do texto bíblico ou a dinâmica do dia ficará a critério do professor. Pode ser realizado ao início ou mais para o fim da aula.
E nós sabemos que toda aula tem que ter início, meio e fim. Na revista Flâmula Juvenil, nós temos a abertura da aula em que chamamos para início de conversa. Ali é lançada a introdução do assunto. O estudo do tema ou desenvolvimento do conteúdo ocorre em duas sessões. A sessão na Bíblia e a sessão na Real, em que temos um olhar bíblico e um olhar atual a respeito do assunto estudado naquela lição. É importante, professor e professora, que durante a aula você dê espaço para as reações dos seus alunos e das suas alunas. Na Flâmula nós temos o espaço Fala Aí, em que todas as lições nós temos perguntas para provocar seus alunos e suas alunas. Algo importante a ser considerado nas nossas aulas como professores e professoras é que a lição ela não pode ficar limitada à sala de aula. Por isso, na revista, nós indicamos uma sessão chamada Na Prática. Ali, nós temos dicas e sugestões para atividades coletivas ou individuais para serem realizadas após a lição. E para essa atividade prática acontecer, o incentivo do professor e da professora é fundamental. Termine com uma deixa para a próxima semana. Instigue os alunos e alunas a virem para a próxima aula. E sempre faça uma autoavaliação. Veja o que funciona, o que não funciona, em que você precisa melhorar. Mas é importante também ouvir seus alunos e suas alunas. Tenha um feedback deles e delas. Veja o que eles esperam de você. Para uma escola dominical significativa e forte, para adolescentes interessados e com sede de conhecimento, o seu trabalho, professor e professor, é essencial. Busque sempre atualização e capacitação. Meu desejo é que sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Obrigada, professor e professora, pelo seu empenho e pelo seu trabalho. Um forte abraço.